Eu sou Paula Cerqueira e tenho 29 anos. Na última terça-feira de manhã, minha futura sogra me encarou por cima do café da manhã e disse: "Seu salário de R$ 45 mil de hoje em diante será direcionado para a nossa conta, querida." Meu noivo, Lucas, ficou sentado ali, imóvel, como uma estátua. Ela não tinha terminado. Nem tente argumentar. É isso ou não haverá casamento. Eu deveria ter previsto. De onde você está me assistindo hoje? Compartilhe sua localização nos comentários abaixo e deixe seu like. E inscreva-se se você já se sentiu completamente apunhalado por alguém que confiava. Você definitivamente vai querer saber o que aconteceu em seguida. Deixe-me levá-lo de volta a 18 meses, quando este pesadelo começou. Eu estava no nosso jantar executivo trimestral na Vértice Investimentos, onde eu havia subido até o cargo de diretora de desenvolvimento estratégico em 6 anos exaustivos. O restaurante era um daqueles lugares onde a iluminação custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas, e todos falavam em sussurros sobre projeções de mercado. Foi quando notei Lucas Albuquerque pela primeira vez. Alto, confiante, vestindo um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que a parcela mensal do meu carro. Ele estava sentado do outro lado do salão com Roberto Albuquerque, pai, um dos nossos principais acionistas. Eu conhecia o Sr. Albuquerque profissionalmente. Mente afiada, empresário justo, alguém que eu respeitava, mas aquele homem mais jovem com ele era um completo mistério. "Aquele é o filho dele", minha colega Júlia sussurrou seguindo meu olhar. "O pai está preparando ele para assumir os investimentos da família." Observei Lucas durante todo o jantar, notando como ele ouvia atentamente o pai, fazia anotações cuidadosas e perguntas perspicazes. Havia algo atraente em sua seriedade, o jeito que ele parecia genuinamente interessado em entender cada aspecto do negócio, em vez de apenas se apoiar nas conexões familiares. O início do envolvimento. Fiquei surpresa quando ele me abordou no bar após o fim do jantar formal. "Com licença, você não é Paula Cerqueira? Meu pai mencionou seu departamento várias vezes. Ele diz que você é uma das mentes mais brilhantes da empresa." O elogio me pegou desprevenida. "Seu pai é muito gentil. Você é Lucas, certo? Como está achando o mundo das finanças? Sinceramente." Ele sorriu e notei como o sorriso alcançava seus olhos. Assustador, mas fascinante. Papai quer que eu entenda cada peça móvel antes de herdar qualquer responsabilidade real. Conversamos por 2 horas. Lucas era surpreendentemente fácil de conversar, curioso sobre meu trabalho, engraçado de forma sutil e refrescantemente honesto sobre sua posição de privilégio. Quando ele perguntou se eu gostaria de jantar alguma hora, eu disse sim sem hesitar. Nosso primeiro encontro de verdade foi em um aconchegante restaurante italiano no centro. Lucas chegou exatamente na hora, segurou portas, perguntou sobre meu dia com interesse genuíno. Com vinho e massa, ele me falou sobre seu diploma em administração, as expectativas do pai, sua própria incerteza sobre se ele era talhado para as altas finanças. "Às vezes sinto que estou brincando de me vestir", ele admitiu, como se todos estivessem esperando eu provar que mereço estar aqui. Achei sua vulnerabilidade atraente. Ali estava alguém que poderia ter tudo de mão beijada, mas que na verdade queria merecer. "O fato de você estar preocupado em se provar sugere que você provavelmente vai conseguir", eu disse a ele. A primeira noite se estendeu até o restaurante sugerir educadamente que talvez quiséssemos fechar a conta. Enquanto Lucas me acompanhava até o meu carro, ele disse: "Espero que não seja presunçoso, mas eu realmente gostaria de te ver de novo." "Eu também gostaria", respondi. O beijo de boa noite foi gentil, hesitante e doce. O encanto e a reserva da família. Nos meses seguintes, Lucas e eu entramos em um ritmo fácil. Jantares 2 vezes por semana, brunches de fim de semana, eventos ocasionais relacionados ao meu trabalho ou aos interesses de seu pai. Ele era atencioso sem ser pegajoso, ambicioso sem ser cruel, rico sem ser ostentador. Mais importante, ele parecia admirar de verdade a minha independência. Quando eu trabalhava até tarde, ele trazia o jantar para o meu escritório. Quando eu estava estressada com apresentações, ele ouvia pacientemente enquanto eu praticava meus pontos.
Quando colegas faziam comentários sutis sobre minha origem mais humilde, Lucas me defendia sem fazer um escarcéu. Você batalhou por tudo que tem, ele me disse certa noite enquanto caminhávamos pelo centro. Isso é incrivelmente atraente. 6 meses depois, conheci a família Albuquerque oficialmente. Roberto Pai me recebeu calorosamente, claramente aprovando a escolha do filho. O departamento de Paula aumentou a eficiência do nosso portfólio em 18% este ano, ele disse a Lucas com orgulho. Dinheiro inteligente segue pessoas inteligentes. Marisa Albuquerque, a mãe de Lucas, era mais reservada, educada, bem vestida, o tipo de mulher que podia fazer você se sentir mal vestida mesmo com roupas de grife. Ela fez perguntas cuidadosas sobre minha formação, minha educação, minha família. Nada abertamente rude, mas senti uma avaliação em cada troca. Os relacionamentos anteriores de Lucas eram com meninas do nosso círculo social. Ela mencionou casualmente durante um jantar de família. É interessante vê-lo explorar diferentes perspectivas. O comentário me ofendeu, mas Lucas apertou minha mão por baixo da mesa de forma tranquilizadora. Ainda assim, eu não conseguia afastar a sensação de que Marisa me via como um desvio temporário, em vez de uma namorada séria. Quando Lucas falava animadamente sobre o sucesso do meu projeto mais recente, ela balançava a cabeça educadamente antes de redirecionar a conversa para a família, amigos ou obrigações sociais. Mas a aprovação de Roberto Pai parecia genuína e o afeto de Lucas parecia real. Convenci a mim mesma de que o protecionismo maternal era natural, que Marisa só precisava de tempo para se acostumar comigo. Além disso, Lucas estava me apoiando de maneiras que eu nunca tinha experimentado. Quando mencionei querer fazer certificações adicionais, ele me incentivou com entusiasmo. Quando duvidei da minha prontidão para maior responsabilidade no trabalho, ele me lembrava das minhas conquistas. Você vai longe, Paula, ele dizia, e eu quero estar lá para ver você ter sucesso. Pela primeira vez na minha vida adulta, senti que alguém estava verdadeiramente ao meu lado. Alguém que via meu potencial e queria me ajudar a alcançá-lo. O que poderia dar errado? A proposta profissional. 8 meses em nosso relacionamento, Lucas começou a falar sobre nosso futuro juntos. Não em termos vagos de algum dia, mas com planos e prazos específicos. Quero estar estabelecido na empresa antes de ficarmos sérios sobre casamento, ele dizia durante o jantar. Quero merecer você. O comentário sempre me fazia sorrir. Ali estava aquele homem de uma família rica, herdeiro de participações financeiras significativas, preocupado em me merecer. Uma mulher que cresceu na periferia de classe média e trabalhou em 2 empregos durante a faculdade. Você já me merece, eu dizia. A questão é se eu mereço você, Paula, ele dizia seriamente. Você é a pessoa mais inteligente e determinada que conheço. Meu pai vê isso, meus colegas veem, só espero que minha mãe aceite. A frieza de Marisa em relação a mim havia se acentuado com o tempo, embora ela mantivesse uma polidez perfeita. Em reuniões de família, ela me sentava estrategicamente longe de Lucas durante o jantar. Envolvia outros convidados em conversas que naturalmente me excluíam ou fazia referências sutis a pares adequados para o filho. Lucas sempre foi atraído por mulheres competentes, ela dizia para amigos da família na minha presença. Embora, é claro, haja uma diferença entre competência profissional e sofisticação verdadeira. As farpas eram habilmente elaboradas, ambíguas o suficiente para que chamá-las de rudeza parecesse mesquinho. Lucas ou não notava ou escolhia ignorar, o que me frustrava, mas não me alarmava. O apoio dele permanecia constante. Na verdade, Lucas tinha se tornado meu maior incentivador no trabalho. Quando eu mencionava estar lutando com um portfólio de clientes particularmente complexo, ele oferecia insights de sua formação em administração. Quando eu me preparava para apresentações desafiadoras, ele me ajudava a antecipar perguntas. Quando a política do escritório ameaçava minar meus projetos, ele criava estratégias comigo sobre técnicas de navegação. Você deveria estar comandando aquele lugar, ele me dizia regularmente. Suas ideias são brilhantes, sua execução é impecável. Eles têm sorte de ter você. Sua confiança em mim era inebriante. Para alguém que sempre teve que se provar profissionalmente,
Ter um parceiro que reconhecia minhas habilidades sem reservas parecia revolucionário. Foi por isso que o anúncio de Lucas sobre se candidatar a uma vaga na Vértice Investimentos me pegou completamente de surpresa. Papai acha que é hora de eu ter experiência prática na empresa, ele explicou durante o jantar no nosso restaurante favorito. E há uma vaga no Departamento de Desenvolvimento Estratégico. Quase engasguei com meu vinho. Desenvolvimento estratégico? Esse é o meu departamento, Lucas. Eu sei, ele disse rapidamente. Essa é, na verdade, parte do porquê o papai sugeriu. Ele diz que trabalhar com você seria o melhor treinamento possível. Você poderia me orientar, me ajudar a entender as operações do dia a dia. A ideia me deixou profundamente desconfortável. Namorar o filho de um acionista importante era uma coisa. Muitas empresas tinham situações semelhantes, mas trabalhar diretamente com ele, isso parecia uma receita para fofocas no local de trabalho e complicações profissionais. Lucas, não sei se isso é sensato, eu disse com cautela. Poderia criar conflitos de interesse, questionamentos sobre favoritismo. Eu trabalhei muito para construir minha reputação lá. A expressão dele mudou ligeiramente. Você está dizendo que não me quer na empresa? Estou dizendo que estou preocupada com a aparência, com o quanto isso pode afetar a carreira de nós dois, eu disse. Paula, ele disse, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a minha. Estamos falando em casar, nossas carreiras estarão interligadas de qualquer maneira. Esta pode ser uma ótima oportunidade para construirmos algo juntos. A referência ao casamento fez meu coração palpitar, apesar das minhas preocupações práticas. Tínhamos discutido isso teoricamente, mas esta era a primeira vez que Lucas falava sobre isso como uma inevitabilidade, em vez de uma possibilidade. Além disso, ele continuou, o papai pediu especificamente para eu trabalhar com você. Ele diz que você é a pessoa que mais poderia me ensinar sobre o negócio. Isso é um elogio incrível, Paula. Ele confia em você para o desenvolvimento profissional do filho dele. Quando ele colocou dessa forma, minha objeção pareceu egoísta e míope. A confiança de Roberto Albuquerque em mim era profissionalmente lisonjeira. Se ele acreditava que eu era a pessoa certa para guiar a transição de Lucas para a empresa, recusar pareceria ingrato e inseguro. Suponho que se seu pai pediu especificamente, eu disse lentamente, e se mantivermos limites profissionais no trabalho. O sorriso de Lucas foi brilhante. Com certeza, profissionalismo completo durante o horário de expediente. Eu me reportarei a você como qualquer outro colega júnior. A conversa continuou durante a sobremesa com Lucas, descrevendo seus planos de aprender o negócio do zero, seu respeito pela minha experiência, sua empolgação em trabalhar juntos. Seu entusiasmo era contagiante. E no final da noite, eu havia passado da aceitação relutante para o otimismo cauteloso. Talvez isso pudesse funcionar. Talvez ter Lucas no departamento na verdade fortalecesse minha posição. Roberto Albuquerque veria em primeira mão como eu poderia desenvolver talentos com eficácia, orientar a próxima geração de líderes da empresa, se eu lidasse com isso direito. Poderia ser o impulso na carreira que finalmente me levaria à gerência sênior. A armadilha se fecha. 3 semanas depois, Lucas começou na Vértice Investimentos. Seus primeiros dias correram bem. Ele chegava cedo, ficava até tarde, fazia perguntas perspicazes e me tratava com o mesmo profissionalismo respeitoso que mostrava aos outros funcionários seniores. Durante as reuniões, ele se submetia à minha experiência, sem ser obsequioso. Quando colegas faziam comentários sutis sobre nosso relacionamento, ele os desviava com elegância. Paula tem sido incrivelmente generosa com seu tempo e conhecimento. Ele dizia quando as pessoas perguntavam como era namorar sua supervisora. Estou aprendendo mais em uma semana aqui do que em um semestre de faculdade de administração. O elogio sempre o fazia brilhar de orgulho. O respeito de Lucas por minhas habilidades parecia genuíno. Sua vontade de aprender, autêntica. Pela primeira vez, desde que ele anunciara sua intenção de ingressar na empresa, eu relaxei. Isso durou exatamente 2 semanas. A mudança começou sutilmente. Lucas começou a chegar ao escritório antes de mim, ficava até mais tarde, agendando reuniões com clientes que eu vinha cultivando há meses. Quando eu perguntava sobre essas iniciativas, ele as explicava como oportunidades de aprendizado que Roberto Pai havia sugerido.
Papai quer que eu entenda as relações com os clientes de todos os ângulos, ele dizia. Ele acha que observar suas técnicas em primeira mão é a melhor educação que eu poderia ter. Mas observar havia se tornado participação, e depois, liderança. Quando mencionei minhas preocupações durante nossa reunião semanal de departamento, Lucas pareceu genuinamente surpreso. Paula, eu pensei que você soubesse sobre essas reuniões. Papai disse que você havia sido informada. Eu não havia sido informada. Nem o nosso chefe de departamento, aparentemente, que parecia igualmente confuso com as iniciativas de Lucas. Após a reunião, chamei Lucas de lado. Precisamos falar sobre comunicação e cadeia de comando. Eu disse firmemente. Você não pode agendar reuniões com clientes sem a minha aprovação primeiro. Você está absolutamente certa, ele disse imediatamente. Peço desculpas. Papai me deu instruções tão específicas que presumi que você tinha sido consultada. Não vai acontecer de novo. Seu remorso parecia sincero, e eu queria acreditar nele, mas um desconforto persistente havia se instalado no meu estômago. Naquela noite, Lucas sugeriu um jantar em uma churrascaria elegante para se desculpar adequadamente pela falha de comunicação. Com vinho caro e filé mignon perfeitamente preparado, ele foi atencioso, charmoso, cheio de elogios pela minha experiência profissional e graça pessoal. Estou aprendendo muito com você, ele disse sinceramente. Sobre negócios, sobre liderança, sobre como navegar em relacionamentos complexos com integridade. Você é incrível, Paula. Na hora da sobremesa, minhas preocupações haviam se dissipado novamente. Lucas era inexperiente, ansioso para agradar o pai, às vezes excessivamente zeloso em seus esforços para se provar. Estes eram problemas de crescimento menores, facilmente corrigidos com comunicação clara. Eu não tinha ideia de que ele já estava tendo conversas muito diferentes com o pai sobre meu futuro na empresa. A conversa que destruiria tudo pelo que eu havia trabalhado. A traição final. 2 meses depois que Lucas se juntou ao meu departamento, finalmente senti que havíamos encontrado nosso ritmo profissional. Ele havia aprendido a aprovar reuniões com clientes através de mim, respeitava a hierarquia departamental e sua inteligência natural estava se tornando um trunfo para nossa equipe. Melhor ainda, sua presença parecia elevar minha própria posição junto à alta gerência. O garoto Albuquerque tem sorte de ter você o orientando. O Sr. Henderson, nosso chefe de departamento, me disse durante minha avaliação trimestral. Roberto Pai mencionou especificamente como ele ficou impressionado com o desenvolvimento de Lucas sob sua orientação. Eu irradiava orgulho profissional. Orientar o filho de um acionista importante com sucesso era exatamente o tipo de conquista de alta visibilidade que poderia acelerar minha ascensão na carreira. Se eu pudesse ajudar a moldar Lucas em um líder eficaz enquanto fortalecia minha própria reputação, esse arranjo poderia ser a melhor coisa que já havia acontecido profissionalmente. Em casa, Lucas estava cada vez mais sério sobre nosso futuro juntos. Ele havia começado a fazer referências a quando estivermos casados, em vez de se nos casarmos, perguntando minhas opiniões sobre bairros para procurar casas, discutindo prazos para grandes decisões de vida. Quero estar estabelecido profissionalmente antes de darmos o próximo passo, ele dizia durante o jantar. Quero provar que posso ser um parceiro de verdade para você, não apenas alguém se apoiando em conexões familiares. Sua consideração me tocava profundamente. Lucas entendia que eu havia trabalhado duro por tudo que havia alcançado, e ele parecia determinado a conquistar seu próprio sucesso antes de me reivindicar como esposa. Era exatamente o tipo de abordagem atenciosa que eu desejaria de um parceiro de vida. Foi por isso que seu telefonema na manhã de segunda-feira me devastou completamente. Eu estava revisando relatórios trimestrais quando meu telefone tocou. O nome de Lucas apareceu na tela, o que me surpreendeu, já que ele deveria estar em reuniões com clientes a manhã toda. Oi, eu atendi. Tudo bem? Paula? A voz dele soava estranha, tensa, com alguma emoção que eu não conseguia identificar. Eu preciso te contar algo, e preciso que você me ouça completamente antes de reagir. O gelo se formou no meu estômago. O que há de errado? Eu recebi uma ligação esta manhã do RH sobre uma posição. Uma posição? Repeti lentamente. Diretor de desenvolvimento estratégico. As palavras me atingiram como um golpe físico. Essa é a minha posição, Lucas. Eu sei, ele disse rapidamente.
Eu sei como isso soa, mas por favor, me deixe explicar. Eles me ofereceram o cargo e eu aceitei. O telefone escorregou na minha palma subitamente suada. Você aceitou o meu emprego? Paula, me escute. Eles disseram que havia preocupações com o desempenho no departamento. Perguntas sobre a eficácia da liderança. Eu não tinha ideia de que estavam considerando mudanças até me ligarem esta manhã. Preocupações com desempenho? Minha voz saiu como um sussurro. Que preocupações com desempenho? Eu não sei os detalhes. O RH disse que discutiria tudo com você ainda hoje, mas eles deixaram claro que a decisão já estava tomada. Levantei-me tão abruptamente que minha cadeira rolou para trás, batendo na parede. Você pegou o meu emprego, Lucas. Você trabalhou para mim por 2 meses, aprendendo tudo o que eu faço, conhecendo meus clientes. E agora, você está pegando o meu emprego. Eu não orquestrei isso, Paula. Eu juro que não tinha ideia de que isso estava por vir. Não tinha? As peças estavam se encaixando com clareza horrível. Todas aquelas reuniões com clientes que você agendou, todas aquelas conversas com seu pai sobre o meu trabalho, todas aquelas perguntas sobre procedimentos departamentais. Não era sobre isso, era? Minha voz estava aumentando, e eu não me importava quem me ouvisse. Seu pai é um acionista importante, Lucas. Você acha que é coincidência que o filho dele tenha acabado de receber o meu emprego depois de 2 meses observando tudo que eu faço? Paula, por favor, você tem que acreditar em mim. Estou tão chocado quanto você. Está? Perguntei friamente. Por que você aceitou a posição muito rapidamente para alguém que estava chocado? Houve uma longa pausa. Quando Lucas falou novamente, seu tom havia mudado de apologético para defensivo. Olha, eu entendo que você está chateada, mas talvez isso esteja acontecendo porque talvez você não fosse tão insubstituível quanto pensava. A crueldade do comentário tirou meu fôlego. O que você acabou de me dizer? Me desculpe, ele disse imediatamente. Isso saiu errado. Eu só quis dizer que se eles estão fazendo essa mudança, talvez houvesse problemas dos quais você não estava ciente. Problemas como o quê, Lucas? Problemas como namorar o filho do seu chefe? Problemas como treinar minha substituição sem saber? Não é isso. Então o que é? Exige uma explicação de como seu pai, que elogiava meu trabalho consistentemente, de repente decidiu que seu filho, com 0 experiência, era mais qualificado para minha posição. Eu não sei, Lucas disse, mas sua voz não tinha convicção. Você não sabe ou não quer me dizer? Outra pausa, mais longa desta vez. Paula, papai mencionou que achava que eu poderia estar pronto para mais responsabilidade em breve, mas eu nunca imaginei que aconteceria assim. Mais responsabilidade em breve, repeti sem rodeios. Quão em breve, Lucas? Há quanto tempo você e seu pai estão planejando minha derrocada profissional? Não é assim. Então como é, então? Eu estava praticamente gritando agora. Porque, do meu ponto de vista, parece que estive treinando minha substituição, dormindo com minha substituição e me apaixonando pela minha substituição. Você ainda tem um emprego, ele disse fracamente. Eles não estão te demitindo. Eu ri, um som completamente desprovido de humor. Ah, que generoso! Tenho certeza de que há uma adorável vaga júnior disponível em algum lugar da empresa. Talvez eu possa trabalhar para você agora, Lucas. Não seria uma reviravolta divertida? Paula, não. Eu interrompi. Não diga meu nome, não se desculpe, não finja que isso é alguma coincidência cósmica que acabou de beneficiar você às minhas custas. Eu te amo, ele disse desesperadamente. Isso não muda nada entre a gente. Isso muda tudo entre a gente, respondi friamente. Tudo. A vingança inesperada. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para o RH. Senhorita Cerqueira, a diretora de RH disse ao atender. Eu estava prestes a entrar em contato com você sobre a reestruturação no Departamento de Desenvolvimento Estratégico. Sim, você pode vir esta tarde para discutir suas opções de transição? Minhas opções de transição? Repeti entorpecida. Valorizamos sua contribuição para a empresa, senhorita Cerqueira. Estamos confiantes de que podemos encontrar uma função que se adeque à sua experiência e habilidades. Uma função que se adequasse à minha experiência e habilidades. Depois de 6 anos construindo o sucesso do departamento, depois de treinar o próprio Lucas, depois de incontáveis noites e apresentações bem-sucedidas para clientes,
Eu estava sendo transicionada para uma função que se adequasse à minha experiência e habilidades. Desliguei e sentei no meu escritório, olhando para a parede decorada com prêmios e elogios que eu havia conquistado ao longo dos anos. Prêmios que aparentemente não significavam nada quando medidos contra conexões familiares e influência de acionistas. Meu computador tocou com um e-mail. O nome de Lucas na minha caixa de entrada embrulhou meu estômago. Paula, por favor, me ligue. Eu preciso explicar, não é o que você pensa, eu te amo. Apaguei a mensagem sem ler 2 vezes. Então fiz algo que deveria ter feito meses atrás. Liguei para minha amiga Sofia, que trabalhava com direito do trabalho. Sofia, eu disse quando ela atendeu. Eu preciso de conselhos. Acho que estou sendo forçada a sair do meu emprego e isso envolve meu namorado e o pai dele. Ah, querida, ela disse imediatamente. Isso não soa bem. Conte-me tudo. Enquanto eu recontava os últimos meses para Sofia, padrões se tornaram claros que eu estava muito apaixonada para ver antes. O posicionamento estratégico de Lucas, o envolvimento do pai, a orquestração cuidadosa da minha queda profissional. Paula, Sofia disse gentilmente quando terminei. Isso parece uma manobra corporativa calculada. A questão é, você vai deixar que eles se safem? Olhei ao redor do meu escritório mais uma vez para os prêmios, as fotos de clientes, a evidência de tudo que eu havia construído. Não, eu disse firmemente. Eu não vou. Mas eu não tinha ideia de que o verdadeiro choque ainda estava por vir. A reunião de RH confirmou meus piores medos. Eles me ofereceram uma posição de analista júnior em um departamento diferente, com um corte salarial de 30% e nenhuma responsabilidade de gerenciamento. Um novo começo, eles chamaram, uma oportunidade para explorar novas áreas da empresa. Ouvi suas explicações eufemísticas com raiva crescente. 6 anos de avaliações de desempenho exemplares, crescimento do departamento e satisfação do cliente foram apagados da noite para o dia em favor de nepotismo e conexões familiares. Vou precisar de tempo para considerar sua oferta, eu disse friamente, embora todos soubéssemos que eu nunca aceitaria uma humilhação como essa. Saindo daquela reunião, senti-me profissionalmente assassinada. Lucas havia me ligado 6 vezes desde nossa conversa da manhã, deixado mensagens de voz que recusei a ouvir, enviado mensagens de texto que apaguei sem ler. Eu não suportava ouvir quaisquer justificativas que ele tivesse preparado para destruir minha carreira. Em vez disso, dirigi para casa, para o meu apartamento, e servi uma taça grande de vinho, tentando processar a magnitude do que acabara de acontecer. O homem por quem eu havia me apaixonado, o homem em quem eu confiei meu coração e minha orientação profissional, havia sistematicamente desmantelado tudo pelo que eu havia trabalhado. Meu telefone vibrou com outra ligação de Lucas. Desta vez eu atendi. O quê? Eu ataquei. Paula, graças a Deus, por favor, eu preciso te ver. Eu preciso explicar o que realmente aconteceu. Eu sei o que realmente aconteceu, Lucas. Você e seu pai planejaram isso. Você me usou para aprender meu trabalho e depois o pegou. Isso não é verdade, ele disse. Mas sua voz não tinha a convicção que eu precisava ouvir. Então me explique como seu pai, que elogiava meu trabalho consistentemente, de repente decidiu que seu filho, com 0 experiência, era mais qualificado para minha posição. Houve uma longa pausa. É complicado. Complicado como? Papai tem preocupações em misturar família e negócios, sobre potenciais conflitos de interesse. Senti como se ele tivesse me dado um tapa. Então, eu sou o conflito de interesse, não você, o filho do acionista que recebeu meu emprego. Eu, a pessoa que trabalhou aqui por 6 anos. Ele acha que seria mais limpo se não estivéssemos trabalhando no mesmo departamento. Mais limpo, repeti. Então, em vez de mudar você para outro departamento, eles estão te dando o meu. Paula, não. Lucas, pare. Apenas pare de falar. Eu estava chorando agora, lágrimas de raiva e traição escorrendo pelo meu rosto. Você os deixou destruir minha carreira. Você aceitou meu emprego e agora está me ligando para explicar por que isso foi necessário. Eu te amo, ele disse desesperadamente. Isso não tem que mudar nada entre nós. Como você pode dizer isso? Eu solucei. Como você pode sequer pensar que isso não muda tudo?
Você escolheu sua carreira em vez da minha, sua família em vez da minha, seu futuro em vez do nosso. Não foi isso que eu fiz. Então, o que você fez, Lucas? Porque, do meu ponto de vista, você me vendeu por uma promoção. A linha ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele tinha desligado. Quando ele finalmente falou, seu tom era diferente, mais frio. Talvez você deva considerar que se eles me escolheram em vez de você, havia razões que você não está vendo. A crueldade disso tirou meu fôlego. Você está sugerindo que eu mereço isso? Estou sugerindo que talvez você não seja tão indispensável quanto pensava. Talvez seu desempenho não fosse tão estelar quanto você acreditava. Desliguei sem me despedir. A reviravolta do tabuleiro. Passei as 3 horas seguintes sentada no meu sofá, chorando e bebendo vinho, olhando para o meu telefone e lutando contra a vontade de ligar para Lucas de volta, para gritar com ele, para exigir uma explicação melhor. Uma parte de mim esperava que ele ligasse novamente. Pedisse desculpas por suas palavras cruéis, restaurasse alguma fé no homem que eu pensava ter conhecido. Ele não ligou. Em vez disso, recebi uma mensagem de texto da minha amiga Júlia, do trabalho. Reunião do conselho esta tarde. Algo grande acontecendo no desenvolvimento estratégico. Você está bem? Eu decididamente não estava bem. Na manhã seguinte, vesti cuidadosamente meu melhor terno e voltei para a Vértice Investimentos, para o que presumi ser meu último dia. Eu planejava limpar meu escritório, me despedir de colegas e iniciar o humilhante processo de procurar emprego, depois de ter sido essencialmente forçada a sair. Em vez disso, fui convocada para a sala do conselho. Senhorita Cerqueira, Roberto Albuquerque, pai, disse enquanto eu entrava na sala de conferências onde todos os principais acionistas da empresa estavam sentados ao redor da mesa polida. Por favor, sente-se. Sentei-me confusa e cautelosa. Lucas não estava em lugar nenhum. Pedimos que você viesse aqui, o Sr. Albuquerque continuou, para discutir uma mudança no seu status de emprego. Lá vem, pensei, a rescisão formal disfarçada de acordo mútuo. Com efeito imediato, você está sendo promovida a diretora sênior de desenvolvimento estratégico com supervisão expandida de mais 3 departamentos. Eu pisquei, certa de que tinha ouvido errado. Desculpe, o quê? Seu salário aumentará para R$45 mil por mês, mais bônus de desempenho trimestrais com base no sucesso do departamento. Você também receberá opções de ações e um carro da empresa. A sala pareceu girar ligeiramente. Eu não entendo. Ontem, me disseram que minha posição seria eliminada. A expressão do Sr. Albuquerque endureceu. Ontem, houve alguma confusão sobre decisões de pessoal. Essa confusão foi resolvida. E quanto a Lucas? Lucas não está mais na empresa, ele disse simplesmente. O que aconteceu? O Sr. Albuquerque recostou-se na cadeira. Digamos apenas que seu e-mail resultou em uma investigação que revelou comportamentos que eu não podia ignorar, tanto como pai quanto como empresário. Suas qualificações, no entanto, têm sido consistentemente subvalorizadas. Estamos corrigindo essa falha. Sentei em silêncio atordoado enquanto os membros do conselho delineavam minhas novas responsabilidades, minha equipe expandida, meu pacote de remuneração aprimorado. Tudo que eu sonhava profissionalmente estava sendo entregue a mim, mas eu estava chocada demais para processar adequadamente. Você aceita o cargo, senhorita Cerqueira? O Sr. Albuquerque perguntou finalmente. Sim, eu disse automaticamente. Sim, claro. Excelente. Seu novo escritório é no 22º andar, nível executivo. Teremos suas coisas transferidas para lá hoje. Enquanto eu deixava a sala do conselho em um torpor, meu telefone tocou com uma ligação de Lucas. Desta vez, atendi imediatamente. Paula, ele disse, sua voz oca. Você ouviu sobre a minha demissão? Acabei de sair da reunião do conselho, eu disse com cautela. Papai me demitiu por sua causa, ele disse amargamente, porque você reclamou que eu peguei seu emprego. Lucas, eu nunca reclamei com seu pai. Eu não falei com ele desde que isso começou. Alguém falou. Alguém o convenceu de que eu não era qualificado, que você merecia a promoção em meu lugar. Talvez ele tenha percebido que era verdade. A culpa é toda sua, ele disse, sua voz aumentando. Eu perdi meu emprego por sua causa.
Você perdeu seu emprego porque aceitou uma posição para a qual não era qualificado. Eu respondi uniformemente. Eu perdi o meu porque sua família decidiu brincar com minha carreira. Agora estou recuperando, com juros. Espero que esteja feliz, ele disse friamente. Estou, menti. Porque apesar da vitória profissional, apesar da justificação, eu estava de coração partido. O homem que eu amava havia se revelado alguém que eu não reconhecia. Paula, Lucas disse, sua voz subitamente desesperada novamente. Eu sinto muito, eu te amo, nós podemos superar isso. Deixe-me te levar para jantar hoje à noite. Deixe-me explicar tudo. Olhei ao redor do meu antigo escritório, prestes a ser encaixotado e movido para o andar executivo, para a carreira que eu quase havia perdido e agora recuperado de forma espetacular. Tudo bem, eu disse suavemente. Jantar hoje à noite. Sério? Sério? Porque apesar de tudo, uma parte de mim ainda esperava que pudéssemos salvar algo dos destroços. Uma parte de mim ainda acreditava que o homem por quem eu havia me apaixonado era real, enterrado em algum lugar sob a manipulação corporativa e a pressão familiar. Uma parte de mim pensava que o amor poderia ser suficiente para superar a traição. Eu estava errada sobre isso também. Mas o jantar levaria a algo que eu nunca esperei. Algo que mudaria tudo de novo. A noite da proposta. O jantar naquela noite foi no restaurante Le Jardin. O restaurante francês, onde Lucas havia me dito pela primeira vez que me amava, 6 meses antes. Ele havia escolhido o local deliberadamente, percebi, uma tentativa de recriar a intimidade e a confiança de tempos mais felizes. Lucas estava esperando quando cheguei, com uma aparência abatida de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Seu cabelo, geralmente perfeito, estava despenteado, sua camisa amassada, sua postura confiante substituída por energia nervosa. Paula, ele se levantou enquanto eu me aproximava da mesa. Obrigado por vir. Eu não tinha certeza se você viria. Sentei-me à sua frente, estudando seu rosto em busca de sinais do homem por quem eu havia me apaixonado. Eu quase não vim. Eu preciso que você saiba o quanto eu sinto muito, ele disse imediatamente. Por tudo, pela situação do emprego, pelo que eu disse no telefone, por como tudo isso aconteceu. De qual parte você sente muito, Lucas? Ter pegado meu emprego ou ter sido pego? Ele estremeceu. Sinto muito por te machucar, por não te proteger, por não ter sido honesto sobre o que meu pai estava planejando. Então você sabia. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu sabia que papai estava considerando mudanças no departamento. Eu sabia que ele queria que eu assumisse mais responsabilidade, mas eu juro, Paula, que eu não sabia que eles estavam planejando te substituir até o RH me ligar ontem de manhã. E você disse sim imediatamente. Eu entrei em pânico, ele admitiu. Papai vinha construindo isso há semanas, falando sobre meu futuro na empresa, minha prontidão para papéis de liderança. Quando me ofereceram a posição, senti que não poderia dizer não sem decepcioná-lo. Então você me decepcionou em vez disso. Cometi um erro terrível, ele disse, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a minha. Eu não me afastei, embora quisesse. Eu deveria ter te consultado primeiro. Eu deveria ter considerado como isso afetaria sua carreira. Você deveria ter recusado a posição inteiramente. Você está certa, ele disse imediatamente. Você está absolutamente certa. Eu fui egoísta, míope e completamente errado. O garçom apareceu para anotar nossos pedidos, proporcionando um breve alívio da intensidade emocional. Lucas pediu vinho. Uma safra boa, cara. Outro gesto destinado a recriar tempos melhores entre nós. Conte-me sobre o seu dia, ele disse quando estávamos sozinhos novamente. Sobre a promoção. É tudo pelo que eu trabalhei por anos, eu disse com cautela. Diretora sênior, responsabilidades expandidas, aumento salarial significativo. Seu pai foi muito generoso. O maxilar de Lucas apertou ligeiramente. Papai se sente culpado pelo que aconteceu. Ele está tentando se redimir. É isso que você acha que é? Culpa, não é? Tomei um gole do meu vinho, considerando o quanto revelar. Seu pai disse ao conselho que suas qualificações para a liderança tinham sido superestimadas, que as minhas tinham sido consistentemente subvalorizadas. Ele disse isso na frente de todo mundo? Sim.
Lucas olhou fixamente para sua taça de vinho. Ele destruiu minha reputação para salvar a sua. Talvez ele tenha percebido que era verdade. Talvez, Lucas disse, mas sua voz estava amarga. Nossas entradas chegaram, proporcionando outra breve interrupção. Lucas mal tocou na comida, enquanto eu me peguei surpreendentemente faminta. O estresse das últimas 48 horas havia me deixado emocionalmente esgotada, mas estranhamente lúcida. Paula, Lucas disse finalmente, eu sei que tenho muito trabalho a fazer para reconquistar sua confiança. Eu sei que te magoei de maneiras que podem ser imperdoáveis, mas eu te amo. Eu quero casar com você. Eu quero que construamos uma vida juntos. A proposta pairou no ar entre nós como um ponto de interrogação. Você está me pedindo em casamento? Eu disse suavemente. Estou te pedindo uma chance para provar que o que aconteceu foi um erro, não uma revelação sobre quem eu sou. Estudei seu rosto, procurando sinais de sinceridade ou manipulação. Lucas parecia genuinamente arrependido, genuinamente assustado de me perder, mas novamente ele havia parecido genuíno sobre muitas coisas que acabaram sendo calculadas. Se fôssemos seguir em frente, eu disse com cautela, as coisas teriam que ser diferentes. Qualquer coisa, ele disse imediatamente. O que você precisar. Honestidade completa sobre sua família, sobre negócios, sobre tudo. Feito. E limites com seus pais em relação ao nosso relacionamento. Absolutamente. E tempo. Eu preciso de tempo para confiar em você de novo, Lucas. Eu não posso simplesmente fingir que isso não aconteceu. Eu entendo. O garçom voltou para limpar nossos pratos e oferecer sobremesa. Lucas recusou para nós dois, aparentemente ansioso para continuar nossa conversa. Paula, ele disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Eu comprei isso 3 semanas atrás. Antes de tudo isso acontecer. Eu estava planejando te pedir em casamento no final do mês, depois de ter me provado na empresa. Meu coração parou. A caixa de anel estava sobre a toalha de mesa branca entre nós, como tipo uma pequena bomba azul. Eu sei que o momento é terrível, ele continuou. Eu sei que você precisa de tempo para confiar em mim de novo, mas eu quero que você saiba que meus sentimentos por você, minhas intenções em relação a você, eram reais antes dessa bagunça acontecer. E são reais agora. Não precisa responder hoje à noite. Apenas saiba que eu levo a sério o nosso futuro em consertar isso. Ele abriu a caixa. O anel era deslumbrante. Um solitário clássico com um diamante impecável, que capturava a iluminação suave do restaurante perfeitamente. Elegante, de bom gosto, exatamente o que eu teria escolhido para mim. É lindo. Eu sussurrei. Como você? Ele disse simplesmente. Paula Cerqueira, você quer casar comigo? A pergunta que eu esperava ouvir por meses finalmente havia chegado, mas sob circunstâncias que eu nunca imaginei. O homem que eu amava estava me pedindo em casamento no mesmo dia em que ele havia perdido o emprego por causa de uma traição profissional que quase destruiu minha carreira. Lucas, eu disse lentamente, eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso de tempo para processar tudo o que aconteceu. Claro, ele disse rapidamente. Tire todo o tempo que precisar, eu vou esperar. E eu preciso entender o papel da sua família em tudo isso. A verdade sobre o que seu pai estava planejando, o que sua mãe pensa sobre mim, o tipo de pressão sob a qual você estava. Eu vou te contar tudo, ele prometeu. Cada conversa, cada consideração, cada momento que eu deveria ter lidado de forma diferente. Estendi a mão e fechei a caixa do anel suavemente. Então me pergunte de novo daqui a um mês. Se você puder ser completamente honesto sobre o que aconteceu, se puder me mostrar que isso foi verdadeiramente um erro, e não um padrão, se puder provar que vai nos escolher em vez da pressão familiar, me pergunte de novo. Um mês, ele disse solenemente. Eu consigo fazer isso. Bom, eu disse, levantando. Porque, Lucas, eu te amo. Apesar de tudo o que aconteceu, eu te amo. Mas amor não é suficiente se eu não puder confiar em você para proteger o que estamos construindo juntos. Ele se levantou também, puxando a carteira para pagar o jantar. Eu vou reconquistar sua confiança, Paula. Eu prometo. Enquanto caminhávamos para nossos carros, Lucas perguntou calmamente. Posso te ligar amanhã? Sim, eu disse. Mas, Lucas, sem joguinhos, sem manipulação, sem pressão familiar.
Apenas honestidade. Apenas honestidade, ele concordou. Dirigi para casa naquela noite com minhas emoções em caos. O anel era perfeito, sua proposta genuína, seu remorso aparentemente autêntico. Mas a confiança, uma vez quebrada, levaria tempo para ser reconstruída. O que eu não sabia era que Marisa Albuquerque tinha planos muito diferentes para o futuro do nosso relacionamento. Planos que se revelariam na que deveria ter sido a manhã mais feliz da minha vida. O acordo de Marisa. 3 semanas após a proposta de Lucas, eu finalmente disse sim. Não porque o mês havia acabado, mas porque ele havia cumprido todas as promessas que fez naquela noite no Le Jardin. Ele ligava todos os dias, sem ser insistente, compartilhava explicações detalhadas sobre os planos de negócios do pai e suas próprias incertezas. E o mais importante, ele havia me mostrado mensagens de texto da mãe que revelavam exatamente o que ela sentia sobre nosso relacionamento. Ela acha que estou me contentando, ele me disse certa noite enquanto caminhávamos pelo Parque Ibirapuera. Ela realmente usou essa palavra. Disse que eu estava me contentando com alguém abaixo do meu nível. A honestidade doeu, mas também explicou muito sobre o comportamento frio de Marisa em relação a mim. Pelo menos agora eu sabia minha posição. E como você respondeu a isso? Eu perguntei. Eu disse a ela que se ela não pudesse aceitar a mulher que eu amo, ela não teria muito acesso aos nossos futuros filhos. A ameaça foi mais agressiva do que eu esperava de Lucas, que geralmente tentava manter a paz com os pais. Você disse isso para sua mãe? Eu disse exatamente isso. Paula, você vai ser minha esposa. Minha família precisa entender que respeitar você não é opcional. Foi a primeira vez que Lucas usou a palavra esposa com tanta certeza, e isso fez meu coração disparar. Apesar de tudo o que havíamos passado, eu queria acreditar no nosso futuro juntos. Então, quando ele me pediu em casamento novamente, desta vez de forma adequada, em uma noite de sábado no Jardim Botânico, onde tivemos nosso 3º encontro, eu disse sim, sem hesitar. O anel serviu perfeitamente. A alegria de Lucas era contagiante, seu alívio óbvio. Enquanto ele me girava no gazebo do jardim, permiti-me acreditar que havíamos superado a pior tempestade que nosso relacionamento enfrentaria. Eu estava espetacularmente errada sobre isso. O anúncio do noivado na coluna social gerou exatamente a resposta que eu esperava de sua família. Roberto Pai ligou para nos parabenizar calorosamente e se ofereceu para sediar uma festa de noivado. A irmã de Lucas enviou um cartão atencioso. Seus parentes mais distantes entraram em contato com entusiasmo genuíno. A resposta de Marisa foi notavelmente ausente. Ela vai se acostumar, Lucas me garantiu quando mencionei o silêncio da mãe. Ela só precisa de tempo para se ajustar à ideia. Ou ela precisa aceitar que o filho dela é um adulto que pode tomar suas próprias decisões. Eu respondi. Isso também, ele sorriu. Mas você sabe como as mães podem ser em relação aos seus filhos preciosos. Planejar o casamento se tornou uma dança delicada entre minha visão para nosso dia especial e as expectativas da família Albuquerque. Marisa finalmente emergiu de sua melancolia para se intrometer em cada decisão, desde a escolha do local até as opções de buffet e a aprovação da lista de convidados. A família Albuquerque tem certas tradições, ela explicou durante nossa primeira reunião oficial de planejamento de casamento na casa dela. Padrões que devem ser mantidos. Mordi a língua e sorri educadamente enquanto ela delineava suas exigências. Uma cerimônia formal na igreja, uma recepção no clube social, uma orquestra em vez de um DJ, arranjos florais específicos que complementassem as cores da família Albuquerque. Claro, nós pagaremos por tudo, ela acrescentou, como se essa generosidade justificasse seu comportamento controlador. Nós fazemos questão de dar a Lucas e à noiva o casamento que eles merecem. O casamento que eles merecem. Não o casamento que nós queremos, mas o casamento que atende aos padrões da família Albuquerque. Isso é muito generoso, eu disse com cautela, embora Lucas e eu gostaríamos de ter alguma opinião sobre os detalhes. O sorriso de Marisa não alcançou seus olhos. Naturalmente, querida. Embora eu espere que você confie na minha experiência com esses assuntos. Eu planejei vários casamentos em nosso círculo social. Lucas, para seu crédito, resistiu a algumas das exigências mais extremas da mãe.
Quando ela insistiu em uma lista de 300 convidados, a maioria amigos da família Albuquerque e associados de negócios, ele negociou para 150. Paula também tem família e amigos, ele disse à mãe firmemente. Este é o nosso casamento, não um evento de networking da família Albuquerque. Ainda assim, a lista final de convidados estava fortemente inclinada para pessoas que eu nunca havia conhecido. E o local, o clube social mais exclusivo da cidade, parecia mais o segundo casamento de Marisa do que o meu. A experiência de compra do vestido epitomizou toda a dinâmica do nosso relacionamento. Marisa havia agendado visitas a 3 boutiques que ela havia selecionado, todas apresentando o tipo de vestido tradicional e conservador que ela achava apropriado para uma noiva da família Albuquerque. Algo clássico, ela disse à consultora no nosso primeiro agendamento. Elegante, apropriado para a posição da nossa família na comunidade. Eu experimentei vestido após vestido que atendiam aos critérios de Marisa, sentindo-me cada vez mais desconectada do que deveria ter sido um dos dias mais emocionantes do planejamento do casamento. Cada vestido era lindo, caro e completamente errado para a minha personalidade. Este é perfeito, Marisa anunciou, enquanto eu emergia do provador em um vestido de baile com cauda de catedral que me fazia sentir como se estivesse usando uma fantasia. Tão sofisticado. Lucas, que esteve em grande parte em silêncio durante o agendamento, finalmente falou. Paula, o que você acha? Você ama? É lindo, eu disse diplomaticamente, evitando a pergunta direta. Mas você ama? Ele insistiu. Olhei para mim mesma no espelho de 3 lados, vendo uma estranha vestindo o vestido dos sonhos de outra pessoa. Acho que gostaria de continuar procurando. O maxilar de Marisa apertou quase imperceptivelmente. Claro, querida. Embora eu deva mencionar que o pedido leva 12 semanas e já estamos com o tempo apertado. A pressão sutil foi aplicada com maestria, mas Lucas me surpreendeu ao se manter firme. Mãe, se Paula quiser continuar procurando, nós continuamos procurando. O vestido é importante. Naquela tarde, Lucas me levou a uma pequena boutique que eu havia admirado, mas nunca mencionado. Experimente o que você quiser, ele disse. Sem pressão familiar, sem restrições de tempo. Apenas encontre o vestido que faz você se sentir como você mesma. Eu o encontrei na 3ª tentativa. Um vestido elegante e moderno, com delicadas aplicações e uma cauda fluida que parecia elegante e autêntico. Quando saí do provador, a expressão de Lucas me disse tudo o que eu precisava saber. Esse é o único, ele disse suavemente. Essa é a minha noiva. O vestido custou o dobro do que Marisa havia orçado, mas Lucas não hesitou em pagar a diferença. É isso que você quer, ele disse simplesmente. É isso que você deve ter. Em momentos como esses, eu me lembrava por que havia me apaixonado por ele, apesar das complicações de sua família. 2 semanas antes do casamento, todas as peças pareciam estar se encaixando. O local estava reservado, as flores arranjadas, o buffet confirmado. Meu vestido estava pendurado no meu armário, como uma promessa do futuro que estávamos construindo juntos. Lucas e eu havíamos nos estabelecido em uma rotina confortável de jantares compartilhados, sessões de planejamento de casamento e longas conversas sobre nossas esperanças para a vida de casados. Ele era atencioso, sem ser pegajoso, empolgado com o nosso futuro, sem ser irrealista sobre os desafios que enfrentaríamos ao misturar nossas origens muito diferentes. Eu sei que minha família pode ser difícil, ele me disse certa noite enquanto revisávamos a contagem final de convidados. Mas eu preciso que você saiba que você vem em primeiro lugar, sempre. O que acontecer, qualquer pressão que eles apliquem, você é minha prioridade. Eu sei disso, eu disse, e quis dizer. Lucas havia provado seu compromisso comigo repetidamente nos últimos meses. O que eu não sabia era que Marisa Albuquerque tinha um teste final planejado para o nosso relacionamento. Um teste que revelaria exatamente que tipo de homem eu estava realmente me casando e que tipo de família eu estava prestes a integrar. A manhã do nosso casamento traria revelações que mudariam tudo para sempre. O último ato de arrogância. A manhã do nosso casamento amanheceu nítida e clara. Exatamente o tipo de manhã de primavera que eu havia sonhado quando marcamos a data.
A suíte do hotel estava cheia de flores de outono. Meu vestido estava perfeitamente passado, pendurado perto da janela, e minhas damas de honra deveriam chegar em 1 hora para o champanhe e as fotos de preparação. Eu deveria estar nervosa, animada, sobrecarregada com as emoções de noiva. Em vez disso, senti-me estranhamente calma, enquanto tomava meu café da manhã e observava Lucas dormir pacificamente na cama ao meu lado. Em algumas horas, eu me tornaria oficialmente a senhora Lucas Albuquerque, juntando-me a uma das famílias mais proeminentes da cidade. O pensamento deveria ter me emocionado. Em vez disso, parecia surreal. Lucas se mexeu enquanto a luz do sol rastejava pela cama. "Bom dia, futura senhora Albuquerque", ele disse sonolento, me puxando para mais perto. "Bom dia, senhora Albuquerque", eu respondi, deixando-o beijar meu pescoço suavemente. "Você está pronto para isso?", ele perguntou, totalmente acordado agora. "E você?", eu retruquei. "Estou pronto desde o nosso segundo encontro", ele disse confiantemente. "Embora eu tenha que admitir, estou nervoso com a cerimônia. Tanta gente assistindo, tantas expectativas." "As expectativas da sua mãe", corrigi gentilmente. "As expectativas de todos", ele disse, "mas especialmente as suas. Eu quero que hoje seja perfeito para você, Paula." Sua sinceridade me tocou como sempre. Quaisquer que fossem as falhas de Lucas, quaisquer complicações familiares que tivéssemos que navegar, seu amor por mim parecia genuíno. Uma batida na porta interrompeu nossa intimidade matinal. "Serviço de quarto", uma voz chamou. "Eu não pedi nada", eu disse, confusa. Lucas deu de ombros. "Talvez a mamãe tenha mandado algo. Você sabe como ela gosta de cuidar dos detalhes." Ele vestiu um roupão e abriu a porta para admitir um funcionário do hotel com um elaborado serviço de café da manhã. Frutas frescas, doces, champanhe, suco de laranja e café arranjados lindamente em um carrinho. "Com os cumprimentos da família Albuquerque", o garçom anunciou, "com os melhores votos para o seu dia de casamento." Enquanto o garçom saía, Lucas começou a arrumar os pratos. "Viu? A mamãe está tentando ser atenciosa." Eu estava estendendo a mão para pegar um pedaço de fruta quando outra batida veio na porta. Desta vez, Lucas olhou pelo olho mágico antes de abri-la. "Mamãe", ele disse, afastando-se para deixar Marisa Albuquerque entrar na suíte. Ela já estava totalmente vestida e perfeitamente composta às 8 da manhã, vestindo um elegante vestido azul marinho que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Seu cabelo estava penteado, sua maquiagem impecável, seu sorriso brilhante e artificial. "Bom dia, queridos", ela disse, beijando Lucas no ar antes de se virar para mim. "Paula, você está adorável, embora você possa querer começar a se arrumar logo. Os fotógrafos estarão aqui antes que você perceba. Tenho bastante tempo", eu disse educadamente. "Você gostaria de um pouco de café?" É gentil da sua parte oferecer, mas na verdade eu vim discutir algo importante com vocês dois. Ela se sentou à pequena mesa perto da janela, gesticulando para Lucas e eu nos juntarmos a ela. Algo em seu tom apertou meu estômago com desconforto. "O que você queria discutir, mãe?", Lucas perguntou, sentando-se na cadeira à frente dela. Marisa sorriu, aquele sorriso ensaiado que eu havia aprendido a desconfiar. "Apenas algumas questões práticas, na verdade. Nada dramático." Ela abriu sua bolsa e tirou uma pasta de documentos. "Eu tenho trabalhado com nosso contador em alguns arranjos financeiros para depois do casamento." "Arranjos financeiros?", eu perguntei. "Bem, sim, querida. Quando você se casa com a família Albuquerque, certas considerações práticas se tornam relevantes." Lucas franziu a testa. "Mãe, já discutimos o acordo pré-nupcial. Paula e eu assinamos." "Isto não é sobre o pré-nupcial, querido. É sobre gestão doméstica." Ela espalhou vários papéis sobre a peita-mesa entre nós. Extratos bancários, documentos de investimento, projeções de orçamento doméstico. "Como você sabe, Paula, nossa família leva a responsabilidade financeira muito a sério. Sempre acreditamos que o dinheiro deve ser administrado por aqueles com mais experiência em lidar com ativos significativos." Olhei para Lucas, que estava estudando os documentos com confusão crescente. "O que exatamente você está sugerindo, mãe?" O sorriso de Marisa nunca vacilou. "Estou sugerindo que o salário de Paula seja administrado através das contas da família para eficiência, você entende.
para um planejamento tributário e estratégias de investimento adequados. As palavras pairaram no ar por vários segundos antes que seu significado completo se registrasse. Você quer que meu salário vá para uma sua conta, eu disse lentamente. A conta da família, sim. O fundo fiduciário de Lucas, seu salário, os vários retornos de investimento, todos administrados juntos para o benefício máximo. Meu salário que eu ganho no meu emprego, eu esclareci. Claro, querida, seu impressionante salário de R$45 mil por mês, mais bônus. É realmente notável o que você alcançou profissionalmente. O elogio parecia veneno embrulhado em açúcar. Lucas se mexeu desconfortavelmente. Mãe, não tenho certeza se Paula e eu discutimos algo assim. Bem, é por isso que estou mencionando agora, Marisa disse alegremente. Melhor estabelecer esses arranjos claramente desde o início. Olhei diretamente para ela, minha voz cuidadosamente nivelada. Senhora Albuquerque, você está dizendo que meu contra-cheque deve ir diretamente para uma conta controlada por sua família? Controlada por Lucas principalmente, embora Roberto e eu naturalmente forneceríamos orientação sobre decisões de investimento e estratégias fiscais. Temos muito mais experiência com gerenciamento de dinheiro significativo. O insulto foi habilmente elaborado e entregue com um sorriso. E eu teria acesso a quê para minhas despesas pessoais? Eu perguntei. Uma mesada, naturalmente. Uma mesada generosa para roupas, itens pessoais, entretenimento, o que uma jovem possa precisar. Uma mesada dos meus próprios ganhos. Virei-me para Lucas, esperando que ele se opusesse, me defendesse, explicasse à mãe por que a proposta dela era completamente inaceitável. Ele não disse nada. Lucas, eu instiguei suavemente. Ele estava olhando para os documentos, o maxilar tenso. Isso é muita coisa para processar, mãe. Talvez devêssemos discutir isso depois da lua de mel. Ah, mas precisamos estabelecer os arranjos de conta antes de vocês partirem para a Itália, Marisa disse suavemente. O banco exige aviso prévio para mudanças significativas de depósito direto. Ainda assim, Lucas não disse nada definitivo. Nenhuma rejeição à demanda ultrajante da mãe, nenhuma defesa da minha independência financeira, nenhuma proteção da minha dignidade. Marisa continuou como se o silêncio dele fosse concordância. Eu sei que parece avassalador, querida, mas você vai apreciar ter essas responsabilidades tratadas por você. Gerenciar riqueza significativa pode ser bastante estressante para alguém sem experiência. Alguém sem experiência, alguém não boa o suficiente para lidar com o próprio dinheiro. Alguém que precisava da família Albuquerque para gerenciar o salário que ganhou por meio de suas próprias conquistas profissionais. O que você acha, Paula? Marisa perguntou, seu tom sugerindo que havia apenas uma resposta aceitável. Olhei para Lucas mais uma vez, dando-lhe uma oportunidade final para intervir, para me defender, para mostrar que ele entendia o quão insultante era a proposta da mãe. Ele encontrou meus olhos, mas permaneceu em silêncio. Sorri educadamente e disse as 3 palavras que acabariam com tudo. É muito interessante. O cancelamento da noiva. O que você acha que vai acontecer em seguida? Paula aceitará essa demanda ultrajante ou ela tem algo mais em mente? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Levantei-me da mesa com calma deliberada, ainda vestindo meu pijama de seda e roupão de hotel. Sabe de uma coisa, Marisa? Eu acho que é uma ideia maravilhosa. Tanto Lucas quanto a mãe pareceram ligeiramente surpresos com meu tom complacente. É, Marisa disse, embora tentasse esconder seu choque com outro sorriso ensaiado. Absolutamente. Eu respondi docemente. Faz todo o sentido que a família Albuquerque deva lidar com todas as decisões financeiras. Afinal, vocês têm tanta experiência com gestão de dinheiro. Bem, sim, Marisa disse, claramente satisfeita. Estou tão feliz que você entenda os benefícios práticos. Lucas estava me observando com desconforto crescente, como se sentisse algo sob minha conformidade que ele não conseguia identificar. Na verdade, continuei, movendo-me em direção à minha mala. Eu acho que você deve lidar com todos os arranjos financeiros de hoje também. Hoje? Marisa perguntou. As despesas do casamento, os pagamentos finais aos fornecedores, os custos da recepção, todos aqueles detalhes práticos que exigem alguém com experiência real em gerenciar dinheiro significativo. Comecei a tirar roupas da minha mala, enquanto Marisa e Lucas trocavam olhares confusos. Paula,
Lucas disse lentamente. O que você está fazendo? Me vestindo, eu respondi de forma prática. Sua mãe está absolutamente certa de que me falta experiência com responsabilidade financeira. Então, estou deixando todo o gerenciamento de dinheiro de hoje em suas mãos capazes. A expressão confiante de Marisa começou a vacilar. Eu não entendo, querida. É simples, eu disse, vestindo jeans e um suéter. Estou retirando minha contribuição financeira para este casamento. Já que não se pode confiar em mim para decisões financeiras, eu não deveria estar tomando nenhuma decisão financeira significativa hoje. Paula, pare, Lucas disse, levantando-se. Do que você está falando? Virei-me para encará-los, minha voz ainda agradavelmente calma. Estou falando dos R$250 mil que contribuí para este casamento, Lucas. O vestido, as flores, a fotografia, a música, os depósitos da lua de mel, tudo pago com meu salário inexperiente e mal administrado. A cor sumiu do rosto de Marisa. Já que claramente não se pode confiar em mim com decisões financeiras, continuei. Tenho certeza de que sua família pode lidar com os pagamentos dos fornecedores agendados para esta manhã. Lucas estava me olhando com alarme crescente. Paula, você não pode estar falando sério. Ah, eu estou completamente séria, eu disse, fechando minha mala com um snap decisivo. Sua mãe me convenceu de que eu não deveria estar fazendo escolhas financeiras independentes. Então eu não estou. Marisa ficou muito quieta, aparentemente percebendo que sua manipulação matinal havia acabado de sair pela culatra espetacularmente. Onde você vai? Lucas perguntou enquanto eu me movia em direção à porta. Fazer um telefonema, eu respondi, para alguém com experiência apropriada em lidar com a logística de casamento. Caminhei para o corredor do hotel, tirando meu telefone para ligar para Sara Mendes, nossa coordenadora de casamento. Ela atendeu no segundo toque. Paula, grande dia. Como você está se sentindo? Sara, eu preciso que você cancele o casamento. Silêncio. Então, desculpe, o quê? Cancele tudo. A cerimônia, a recepção, tudo imediatamente. Paula, você está tudo bem? Você está ficando com medo? Estou tendo clareza, eu respondi. Por favor, entre em contato com todos os fornecedores e informe que o casamento está cancelado. A família Albuquerque lidará com quaisquer obrigações financeiras. Mas, Paula, os fornecedores precisam ser pagos hoje. Os pagamentos finais são devidos antes que os serviços sejam prestados. Então, a família Albuquerque deve pagá-los. Estou retirando minha participação financeira. Outra longa pausa. Ok, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Você está cancelando o casamento inteiramente ou adiando? Cancelando inteiramente. E você quer que eu notifique os fornecedores de que a família Albuquerque é responsável por todos os pagamentos? Exatamente. E quantas notificações de convidados? Notifique apenas minha família e amigos. Deixe-os saber que o casamento está cancelado e que eles não devem ir à igreja. Não entre em contato com nenhum dos familiares de Lucas ou convidados da família Albuquerque. Paula, isso vai ser complicado. Eu sei. É por isso que estou pagando você para lidar com isso. Use sua experiência com logística difícil. Tudo bem, Sara disse, embora eu pudesse ouvir o estresse em sua voz. Vou começar a fazer as ligações imediatamente. Mas, Paula, você tem certeza disso? Nunca estive mais certa de nada na minha vida. As consequências do silêncio. Desliguei e voltei para a suíte, onde Lucas estava andando freneticamente enquanto Marisa estava paralisada na mesa. O que você acabou de fazer? Lucas exigiu. Eu liguei para nossa coordenadora de casamento e cancelei o casamento. Eu disse simplesmente. Marisa engasgou. Você não pode fazer isso. Na verdade, eu posso. E eu fiz. Lucas agarrou meu braço. Paula, pare. Nós podemos resolver isso. Podemos discutir os arranjos financeiros depois do casamento. Olhei para a mão dele no meu braço até que ele me soltou. Não há nada para discutir, Lucas. Sua mãe deixou sua posição muito clara. Meu dinheiro não é meu. Eu não sou capaz de tomar decisões financeiras apropriadas. Preciso da supervisão da família Albuquerque. Não foi isso que ela quis dizer? Ele disse desesperadamente. Não foi? Virei-me para Marisa. Eu entendi mal sua proposta, Marisa. Você não estava sugerindo que meu salário deveria ir para contas que você controla? Marisa abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Entendo, eu continuei. Então, eu entendi perfeitamente.
o que significa que estou tomando a decisão financeira mais responsável possível, removendo-me de qualquer situação onde minha má gestão de dinheiro possa causar problemas. Lucas estava me olhando em choque. Isso é insano, Paula. Você está destruindo nosso casamento por causa de um mal-entendido sobre contas bancárias. Estou protegendo a família Albuquerque da minha incompetência financeira, eu respondi. Sua mãe estava muito preocupada com a minha falta de experiência com gestão de dinheiro significativo. Isso elimina esse problema inteiramente. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Onde você vai? Lucas perguntou novamente. Para casa para arrumar minhas coisas e sair do nosso apartamento. Paula, espere, Marisa disse de repente, sua voz desesperada. Talvez possamos discutir arranjos alternativos. Virei-me para ela com um sorriso educado. Ah, não, Marisa. Você estava absolutamente certa da primeira vez. Não se deve confiar em mim para grandes decisões financeiras, como despesas de casamento, ou pagamentos de hipoteca, ou quaisquer custos domésticos compartilhados. Você está sendo ridícula, Lucas disse com raiva. Estou? Sua mãe acabou de me dizer que sou muito inexperiente para lidar com meu próprio contra-cheque. Ela provavelmente está certa sobre outras responsabilidades financeiras também. Abri a porta para sair, então me virei uma última vez. Ah, e Lucas, talvez você queira ligar para a igreja e o clube social. Explique a eles que a família Albuquerque lidará com todos os pagamentos finais, já que não se pode confiar na noiva para a gestão de dinheiro por ser financeiramente irresponsável. Marisa fez um som estrangulado. Aproveite seu dia de casamento, acrescentei agradavelmente e saí. Enquanto as portas do elevador se fechavam, ouvi Lucas gritando meu nome no corredor. Eu não olhei para trás. A lição de casa da família Albuquerque. O lobby do hotel estava agitado com a atividade de fim de semana, enquanto eu atravessava para a recepção para acertar minha conta. A ironia não me passou despercebida. Mesmo no ato de abandonar meu casamento, eu estava tomando decisões financeiras responsáveis. Saindo cedo, senhorita Cerqueira, o recepcionista perguntou com cortesia profissional. Mudança de planos? Eu respondi simplesmente. Enquanto esperava meu recibo, meu telefone começou a vibrar com ligações cada vez mais frenéticas de Lucas. Recusei cada uma, observando a tela acender e apagar repetidamente. Após a sexta ligação, desliguei-o completamente. A viagem para casa, para o apartamento de Lucas no centro, nosso apartamento, eu me corrigi amargamente. Me deu tempo para processar o que acabara de acontecer. No espaço de 30 minutos, eu havia passado de noiva nervosa a mulher solteira. Tudo por causa da arrogância de tirar o fôlego de Marisa Albuquerque. Mas não era realmente sobre o dinheiro, era? Era sobre respeito, sobre autonomia, sobre a completa falha de Lucas em me defender quando a mãe dele tentou me reduzir a uma dependente financeira. Seu silêncio tinha sido o momento mais revelador de todo o nosso relacionamento. Arrumei metodicamente, pegando apenas meus pertences pessoais e deixando para trás qualquer coisa que Lucas tivesse comprado para nossa vida compartilhada. O anel de noivado foi para o balcão da cozinha com um breve bilhete. Não é mais necessário. P. Meu telefone, quando finalmente o liguei novamente, mostrava 23 chamadas perdidas e 37 mensagens de texto. Lucas, Marisa, Roberto pai, até a irmã de Lucas tentando me contatar. Apaguei todos sem ler. A única ligação que retornei foi para minha melhor amiga, Júlia. Paula, acabei de receber a ligação mais estranha da sua coordenadora de casamento dizendo que a cerimônia foi cancelada. Por favor, me diga que isso é algum tipo de pegadinha. Não é uma pegadinha, Ju. Eu cancelei o casamento esta manhã. O que aconteceu? Você está bem? Dei a ela a versão abreviada enquanto terminava de arrumar minhas roupas. Quando cheguei à parte sobre a proposta financeira de Marisa, Júlia estava fazendo sons cada vez mais ultrajados. Ela queria que seu contra-cheque fosse depositado na conta deles, como se você fosse algum tipo de funcionária em vez da esposa do filho dela. Essencialmente sim. E Lucas não disse nada. Ah, querida, sinto muito, mas também que bom para você. Isso é completamente insano. Fica melhor.
eu disse, dobrando meu guarda-roupa profissional cuidadosamente. Todos os pagamentos dos fornecedores são devidos hoje, pagamentos finais antes dos serviços. Adivinhe quem está cobrindo esses custos? Ah, não. Ah, sim. A família Albuquerque está prestes a descobrir que a ex-noiva desempregada do filho estava financiando seu elaborado casamento social. Estamos falando de quanto? R$ 250 mil em pagamentos finais devidos hoje, sem contar os depósitos que eu já fiz que não são reembolsáveis. Júlia assobiou. Essa vai ser uma manhã cara para a família Albuquerque. Essa vai ser uma manhã educativa para a família Albuquerque. Eu corrigi. Ao meio-dia, eu havia me mudado para o essencial em um quarto de hotel de longa permanência e começado o processo de encontrar um apartamento permanente. Meu telefone continuou vibrando com ligações que recusei a atender, mas li as mensagens de texto que começaram a chegar por volta das 2 horas. Paula, a coordenadora de casamento diz que você cancelou todos os contratos de fornecedores e listou a família Albuquerque como responsável pelos pagamentos. Isso é insano, Paula. Me ligue. Então, a floricultura está exigindo R$ 100 mil antes de entregar. O buffet quer 75 mil. Isso é punição, não uma solução. Finalmente, minha família não tem 250 mil em dinheiro líquido disponível em uma tarde de sábado. Você está destruindo o sustento das pessoas por causa de um mal-entendido. Essa última mensagem me fez rir em voz alta. Sustento das pessoas. Os fornecedores seriam pagos, eventualmente, por qualquer membro da família Albuquerque que tivesse acesso a fundos de emergência. Mas a preocupação de Lucas com o sustento das pessoas era rica, vinda de alguém que permitiu que a mãe dele me tratasse como um peso morto financeiro. Eu escrevi uma mensagem de texto em resposta. Sua mãe estava preocupada com minhas habilidades de gestão financeira. Estou me removendo de todas as decisões financeiras envolvendo sua família. Isso elimina o problema que ela identificou. As respostas vieram imediatamente. Não foi isso que ela quis dizer, e você sabe disso. Você está sendo vingativa. Nós podemos consertar isso se você apenas falar comigo. Desliguei o telefone novamente. À noite, soube por Júlia que o casamento havia sido oficialmente cancelado depois que a família Albuquerque não conseguiu garantir dinheiro suficiente para pagar os fornecedores. O serviço da igreja nunca aconteceu. A recepção do clube social foi cancelada e 200 convidados receberam notificações de última hora de que o casamento foi adiado devido a circunstâncias imprevistas. Marisa Albuquerque passou o dia ligando freneticamente para parentes pedindo empréstimos de emergência. Júlia relatou depois de falar com sua prima que trabalhava no clube social. Aparentemente, eles conseguiram pagar os fornecedores mais essenciais reunindo recursos da família, mas a recepção ainda foi cancelada. Bom, eu disse simplesmente. Lucas tem ligado para todos que você conhece tentando te encontrar. Tenho certeza que sim. Você vai falar com ele eventualmente? Eventualmente, talvez, mas não hoje. E não até que ele entenda o que realmente aconteceu esta manhã. O que Lucas ainda não entendia era que os eventos desta manhã não eram sobre planejamento de casamento ou arranjos financeiros. Eram sobre respeito fundamental e parceria igualitária no casamento. A mãe dele havia testado se ela poderia me tratar como uma dependente em vez de uma nora. Lucas falhou em me defender contra esse teste. Essa falha custou-lhe tudo. Mas eu não tinha terminado de ensinar a família Albuquerque sobre as consequências. Nem de longe, a declaração de guerra. A manhã de segunda-feira chegou com clareza cristalina. Acordei no meu quarto de hotel, pedi serviço de quarto e me preparei para o que seria o dia mais satisfatório ou mais profissionalmente destrutivo da minha carreira. Com café e fruta, compus o e-mail que mudaria tudo. A linha de assunto era simples: divulgação de conflito de interesses, negócios da família Albuquerque na SFV. Eu o enderecei a todo o diretório de funcionários da Vértice Investimentos, de executivos a assistentes administrativos. Se eu fosse cair profissionalmente, eu cairia com transparência. Prezados colegas, comecei, meus dedos se movendo firmemente no teclado. Estou escrevendo para informá-los sobre conflitos de interesses significativos que vieram à tona em relação ao meu relacionamento pessoal com Lucas Albuquerque e os interesses de negócios de sua família em nossa empresa.
Como vocês sabem, Lucas Albuquerque foi recentemente contratado em meu departamento. Apesar de não ter experiência relevante, baseado apenas na posição de seu pai como principal acionista. O que vocês talvez não saibam é que essa contratação fazia parte de um esforço coordenado para eventualmente me substituir como diretora de desenvolvimento estratégico. Eu descobri que Roberto Albuquerque, pai, e seu filho Lucas se envolveram em engano sistemático em relação às qualificações e intenções de Lucas. Lucas nunca foi um funcionário genuíno, buscando aprender o negócio. Ele era um plantado, coletando inteligência sobre meus métodos, meus relacionamentos com clientes e minhas operações departamentais com o propósito de assumir meu papel. Isso ficou claro quando Lucas aceitou minha posição depois de trabalhar sob minha supervisão por apenas 2 meses. Quando levantei preocupações sobre esse óbvio nepotismo, Lucas afirmou que se a empresa o escolheu em vez de mim, deve haver razões que eu não estava vendo, essencialmente implicando que meu desempenho era deficiente. O que torna isso particularmente grave é que Lucas e eu estávamos noivos durante todo esse período. Ele usou nosso relacionamento íntimo para coletar inteligência profissional, enquanto planejava minar minha carreira. Isso representa uma profunda violação da ética profissional e da confiança pessoal. Além disso, tenho motivos para acreditar que Roberto Albuquerque, pai, tem compartilhado informações confidenciais de clientes e planos estratégicos com seu filho, que não tinha acesso autorizado a tais materiais. Isso representa uma séria violação do dever fiduciário para com nossos clientes e potencialmente expõe a empresa à responsabilidade. Estou fornecendo esta divulgação porque acredito que nossos clientes e colegas merecem saber sobre as práticas de negócios antiéticas que estão sendo conduzidas pela família Albuquerque através de sua associação com nossa empresa. Lucas Albuquerque's termination last week was justified not only by his lack of qualifications, but by his fundamental dishonesty about his intentions and methods. Eu encorajo qualquer pessoa que observou comportamento questionável ou compartilhamento inadequado de informações confidenciais a documentar esses incidentes para potencial revisão pelo nosso Departamento de Compliance. Atenciosamente, Paula Cerqueira, diretora sênior de Desenvolvimento Estratégico. Eu li o e-mail 3 vezes, verificando a precisão e o tom. Cada declaração era factual. Cada implicação era justificada por evidências. Cada consequência foi merecida. Então cliquei em enviar. A resposta foi imediata e avassaladora. Em minutos, meu e-mail de trabalho foi inundado com respostas. Colegas expressando choque, equipes de apoio compartilhando suas próprias observações sobre o acesso inadequado de Lucas a materiais confidenciais. Chefes de departamento pedindo esclarecimentos sobre incidentes específicos. Júlia ligou dentro de 1 hora. Paula, o que você fez? Eu divulguei um conflito de interesses, eu disse calmamente. Exatamente o que a política da empresa exige quando relacionamentos pessoais se cruzam com operações de negócios. Você declarou guerra à família Albuquerque. Eu expus a verdade sobre as práticas de negócios deles. Roberto Albuquerque, pai, é um acionista importante. Ele pode fazer você ser demitida. Ele já tentou me fazer ser demitida. Lembra como toda essa bagunça começou? Meu telefone tocou com uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, a voz de Roberto Albuquerque, pai, estava fria como o inverno. Senhorita Cerqueira, eu acho que precisamos ter uma conversa. Precisamos, eu respondi agradavelmente. Você fez algumas acusações muito sérias em seu e-mail para os funcionários da empresa. Eu divulguei informações factuais sobre conflitos de interesse envolvendo sua família. Você difamou meu filho e questionou minha integridade nos negócios. Eu documentei comportamento observável e levantei preocupações legítimas sobre governança corporativa. Houve uma longa pausa. O que você quer, senhorita Cerqueira? Eu não quero nada, senhor Albuquerque. Estou simplesmente garantindo que nossos clientes e colegas tenham informações precisas sobre os relacionamentos de negócios que possam afetar seus interesses. Isso é sobre o casamento, não é? Sobre algum desacordo familiar que não tem nada a ver com negócios. Isto é sobre ética profissional, senhor Albuquerque. Sobre nepotismo, engano e conflitos de interesse.
O cancelamento do casamento foi apenas o catalisador final para abordar essas preocupações. Você está cometendo um erro grave. Eu não acho que estou, mas acho que descobriremos. Depois que desliguei, sentei em silêncio por vários minutos, considerando o que eu acabara de colocar em movimento. O e-mail não podia ser retirado. As consequências não podiam ser controladas. Eu acabei de desafiar uma das famílias mais poderosas na comunidade financeira da cidade. Senti-me notavelmente em paz com isso. À tarde, o e-mail havia se espalhado para além da Vértice Investimentos. Alguém o havia encaminhado para contatos em outras firmas de investimento, e à noite, a história estava circulando por toda a indústria. Lucas finalmente me contatou por volta das 6 horas, sua voz tremendo de raiva. Que diabos você fez, Paula? Eu relatei as práticas de negócios antiéticas de sua família aos nossos colegas. Você destruiu minha reputação por causa de um rancor pessoal. Eu divulguei informações precisas sobre má conduta profissional. Sua reputação destruiu a si mesma. Isso é por causa do comentário da mamãe sobre gestão financeira. Você está destruindo minha carreira por causa de sentimentos feridos. Isto é porque você usou nosso relacionamento para coletar inteligência para sabotar minha carreira. O comentário da sua mãe foi apenas o insulto final. Ninguém vai me contratar agora. Você percebe isso, certo? Este e-mail vai me seguir para todos os lugares na indústria. Bom, eu disse simplesmente. Talvez outras mulheres não tenham que experimentar o que eu experimentei. Eu te amei, Paula. Eu queria casar com você. Você amava ter acesso ao meu conhecimento profissional e relacionamentos com clientes. Você queria casar com alguém que você pudesse controlar financeiramente e profissionalmente. Isso não é verdade. Não é? Quando sua mãe exigiu o controle do meu contra-cheque, você não disse nada. Quando ela implicou que eu era muito incompetente para gerenciar meu próprio dinheiro, você não disse nada. Quando ela me tratou como uma dependente em vez de uma parceira igualitária, você não disse nada. Você estava tentando manter a paz. Você estava me mostrando exatamente quem você escolheria quando forçado a escolher entre sua família e sua esposa. Sou grata por você ter esclarecido isso antes de assinarmos documentos de casamento. A conversa terminou com Lucas ameaçando uma ação legal por difamação. Eu o convidei a tentar. Cada palavra no meu e-mail era verdadeira, e eu tinha documentação para provar isso. A justiça poética. A resposta da indústria ao meu e-mail superou até mesmo minhas expectativas. Na manhã de quarta-feira, o departamento de compliance da Vértice Investimentos havia recebido dezenas de ligações de clientes solicitando informações sobre o acesso da família Albuquerque às suas contas e planejamento estratégico. Fui chamada para uma reunião de emergência do conselho naquela tarde. Senhorita Cerqueira, o presidente começou, sua expressão cuidadosamente neutra. Sua recente comunicação aos funcionários criou uma preocupação significativa entre nossa base de clientes. Eu entendo, eu respondi calmamente. As divulgações de conflito de interesses frequentemente levantam questões legítimas. Alguns membros do conselho sentem que seu e-mail foi inadequado, dada a posição do Sr. Albuquerque, pai, em nossa empresa. Alguns membros do conselho estão provavelmente preocupados com a exposição à responsabilidade se essas questões de conflito não forem tratadas adequadamente. O leve sorriso do presidente sugeriu que eu o havia adivinhado corretamente. De fato, é por isso que precisamos entender exatamente quais evidências você tem para apoiar suas declarações. Pelas próximas 2 horas, apresentei um caso abrangente. O acesso prematuro de Lucas a arquivos confidenciais de clientes, sua presença não autorizada em reuniões de planejamento estratégico, o compartilhamento inadequado de informações de nível de conselho por seu pai, o esforço coordenado para minar minha posição através de práticas de contratação enganosas. Eu tinha documentação para tudo: e-mails, notas de reuniões, depoimentos de testemunhas de colegas que observaram o compartilhamento inadequado de informações. Isso é bastante minucioso, um membro do conselho observou. A má conduta profissional deve ser minuciosamente documentada, eu respondi. O conselho deliberou por mais 1 hora antes de me chamar de volta para a sala. Senhorita Cerqueira, com base em suas evidências e nossa investigação preliminar, estamos tomando várias medidas imediatas. Eu esperei. Primeiro, a demissão de Lucas Albuquerque está sendo atualizada de dispensa padrão para rescisão por justa causa, sem indenização ou continuidade de benefícios.
Segundo, Roberto Albuquerque, pai está sendo removido de sua posição em nosso conselho de diretores e seus direitos de voto de acionista estão sendo suspensos pendente de uma revisão completa de compliance. Terceiro, estamos conduzindo uma auditoria abrangente de todas as contas de clientes que tiveram qualquer contato com Lucas Albuquerque durante seu emprego aqui. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações se instalavam. Além disso, o presidente continuou. Sua promoção a diretora executiva está sendo acelerada com implementação imediata de remuneração aprimorada e participação acionária. Eu pisquei, atordoada. Desculpe, o quê? Sua forma de lidar com esta situação demonstra exatamente o tipo de integridade e atenção aos detalhes de que precisamos na liderança sênior. Você protegeu os interesses de nossos clientes a um custo pessoal considerável. Também estamos estabelecendo novas políticas para a contratação de membros da família e acesso a informações confidenciais com base nas fraquezas que você identificou em nossos procedimentos atuais. Ao sair da sala do conselho, senti uma estranha mistura de justificação e descrença. No espaço de uma semana, eu havia passado de noiva cancelada a diretora executiva mais jovem na história da Vertice Investimentos. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Júlia. Bebidas de emergência necessárias. Encontre-me no Bar Central às 6. Quando cheguei ao bar, a notícia já havia se espalhado pela indústria. Júlia estava esperando com 2 martinis e um sorriso. Sua mulher magnífica e aterrorizante, ela disse enquanto eu me sentava. Você percebe o que acabou de realizar? Eu relatei comportamento antiético às autoridades apropriadas. Você derrubou uma das famílias mais conectadas no setor financeiro da cidade. Roberto Albuquerque, pai, construiu sua reputação ao longo de 30 anos e você a destruiu em uma semana. Eu expus um comportamento que já estava destruindo-a. Eu apenas o tornei visível. E Lucas? O que há com Lucas? Dizem que ele está desempregável agora. Nenhuma empresa o tocará depois do seu e-mail e das descobertas do conselho. Tomei um gole do meu martini pensativamente. Bom, talvez ele aprenda a construir algo através de seus próprios esforços em vez de minar o trabalho de outras pessoas. Você realmente não vai se sentir culpada por isso, vai? Eu deveria? Ele usou nosso relacionamento para sabotar minha carreira. O pai dele permitiu conflitos de interesses sistemáticos que poderiam ter prejudicado nossos clientes. A mãe dele me tratou como uma dependente financeira. Por que eu deveria me sentir culpada por documentar a verdade? Porque você o amava. Eu amei quem eu pensei que ele fosse. O verdadeiro Lucas acabou sendo alguém inteiramente diferente. Júlia levantou o copo para amar a verdadeira Paula, então, que acabou sendo alguém ainda mais formidável do que qualquer um de nós imaginava. Batemos os copos e, pela primeira vez em meses, senti-me genuinamente animada com meu futuro. A última concessão. A manhã seguinte trouxe uma surpresa final. Roberto Albuquerque, pai, me ligou pessoalmente. Senhorita Cerqueira, eu lhe devo um pedido de desculpas. Eu não disse nada. Esperando. Minha investigação sobre as atividades do meu filho revelou um comportamento que considero profundamente decepcionante. Você estava certa em levar essas questões à atenção do conselho. Fico feliz que você veja dessa forma. As ações de Lucas foram antiéticas e não profissionais, mas mais do que isso, foram desrespeitosas com você pessoalmente. Como alguém que trabalhou duro para construir sua carreira, você merecia um tratamento melhor de nossa família. O pedido de desculpas foi inesperado e pareceu genuíno. O comportamento da minha esposa no seu casamento foi igualmente inadequado. Quero que você saiba que eu não tinha conhecimento de suas demandas financeiras e discordo completamente da abordagem dela. Agradeço por você dizer isso, Sr. Albuquerque. Também quero que você saiba que apoio as decisões do Conselho em relação a Lucas e a mim mesmo. Alguns erros exigem consequências significativas. Depois que desligamos, refleti sobre como a situação havia se invertido completamente. A tentativa da família Albuquerque de me controlar e me diminuir, em vez disso, me elevou a um sucesso profissional sem precedentes, enquanto destruía sua própria posição na indústria. Às vezes, a justiça é poética. Às vezes o karma funciona exatamente como deveria. E às vezes defender-se cria consequências que você nunca poderia ter imaginado. 6 meses depois, eu estava na janela do meu novo escritório executivo, no 22º andar.
olhando para o horizonte da cidade que antes parecia tão intimidante. A tentativa da família Albuquerque de me diminuir me lançou à estratosfera do sucesso profissional. Diretora executiva aos 29 anos. Uma conquista sem precedentes em nossa indústria. De acordo com as publicações comerciais que cobriram minha promoção, não por causa de conexões familiares ou manobras políticas, mas porque eu havia protegido os interesses dos clientes e a integridade corporativa quando teria sido mais fácil ficar em silêncio. A ironia era deliciosa. Minha assistente bateu suavemente na porta. Senhorita Cerqueira, sua reunião das 3 horas está aqui. Mande-a entrar, por favor. Marisa Albuquerque entrou no meu escritório hesitantemente. Um forte contraste com a mulher confiante que exigiu o controle do meu contra-cheque no que deveria ter sido meu dia de casamento. Ela parecia mais velha, de alguma forma diminuída, embora ainda impecavelmente vestida. Obrigada por concordar em me ver, ela disse enquanto eu gesticulava para as cadeiras em frente à minha mesa. Fiquei curiosa sobre o que você queria discutir. Ela se sentou cuidadosamente, colocando a bolsa no colo como um escudo. Eu queria pedir desculpas pelo meu comportamento, pelas minhas suposições, pela maneira como a tratei. Eu aprecio isso. Eu também queria perguntar. Lucas está lutando, realmente lutando. Nenhuma empresa o contrata. A reputação dele está... Ela fez uma pausa, procurando as palavras. Há algo que você possa fazer para ajudar a reabilitar a posição profissional dele? Estudei seu rosto, procurando sinais da arrogância que caracterizou toda a interação anterior. Em vez disso, vi desespero genuíno. Senhora Albuquerque, o que exatamente você está me pedindo para fazer? Talvez uma carta para contatos da indústria, explicando que o comportamento de Lucas foi uma aberração, que ele aprendeu com seus erros e merece uma segunda chance. Uma carta atestando alguém que usou nosso relacionamento íntimo para minar minha carreira? Ela estremeceu. Eu sei como soa, mas ele é meu filho, senhorita Cerqueira, e ele não é a mesma pessoa que era. Esta experiência o mudou. Eu espero que sim. Você consideraria, por favor? Recostei-me na minha cadeira executiva, considerando minha resposta cuidadosamente. Senhora Albuquerque, 6 meses atrás, a senhora sentou no meu quarto de hotel e me disse que eu não era competente para gerenciar meu próprio contra-cheque. A senhora exigiu que meu salário, dinheiro que eu ganhei através das minhas próprias conquistas profissionais, fosse depositado em contas controladas por sua família. Ela assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Seu filho sentou lá e não disse nada enquanto a senhora me tratava como uma dependente financeira. Então, quando recusei aceitar esse tratamento, ele pegou meu emprego e me disse que talvez eu não fosse tão insubstituível quanto pensava. Ele se arrepende profundamente disso. Tenho certeza que sim. Arrependimento é uma consequência natural de enfrentar a responsabilidade por um comportamento prejudicial. Marisa estava chorando agora, silenciosamente, mas genuinamente. Aqui está o que eu farei, eu disse finalmente. Lucas pode marcar um horário para me ver. Não a senhora defendendo ele, nem o pai dele intercedendo por ele, mas o próprio Lucas. Se ele puder demonstrar um entendimento genuíno do porquê seu comportamento estava errado, se ele puder mostrar responsabilidade real pelo dano que causou, eu considerarei escrever uma carta. Sério? Mas entenda que minha carta será completamente honesta. Ela reconhecerá suas habilidades profissionais, ao mesmo tempo que documentará suas falhas éticas. Se isso ajuda ou prejudica suas perspectivas de emprego, dependerá de como potenciais empregadores pesam a competência versus o caráter. Marisa assentiu agradecida. Obrigada, isso é mais do que merecemos. Seu filho não perdeu uma esposa complacente, senhora Albuquerque. Ele perdeu uma parceira forte. Essa é uma perda muito maior. Depois que ela saiu, voltei para a janela, refletindo sobre como minha vida havia se transformado completamente. A mulher que havia tentado me reduzir à dependência financeira estava agora implorando por minha misericórdia. O homem que havia traído minha confiança estava agora profissionalmente arruinado por suas próprias escolhas. A família que me tratou como inferior estava agora reconhecendo meu poder. Eu pensei em Lucas ocasionalmente, se ele estava realmente aprendendo com seus erros ou simplesmente ressentindo as consequências, se ele entendia que amor sem respeito é apenas posse disfarçada, se ele um dia se tornaria o homem com quem eu pensei que estava casando. Mas principalmente,
Eu pensava sobre o futuro que eu estava construindo, os clientes que confiavam no meu julgamento, os colegas que respeitavam minha liderança, o reconhecimento da indústria que eu havia conquistado através da integridade e competência. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto do meu mais recente interesse romântico, Daniel. Um colega de outra empresa que era brilhante, gentil e, o mais importante, seguro o suficiente para celebrar meu sucesso em vez de se sentir ameaçado por ele. Jantar hoje à noite. Fiz reservas naquele lugar novo que você mencionou. Eu sorri, digitando minha aceitação. Às vezes, a melhor vingança é viver bem. Às vezes, a maior vitória é descobrir que você era mais forte do que qualquer um imaginava, incluindo você mesma. Às vezes, perder tudo o que você pensava que queria o leva a tudo o que você realmente precisava. Eu tinha a traição de Lucas Albuquerque para agradecer por essa revelação. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela, para você escolher o que assistir.